Eu cancelei minha assinatura no ChatGPT Pro, Claude Max e Gemini Ultra. Tava gastando mais de R$ 2.000 só com essas ferramentas de IA e não tava sendo sustentável porque eu não tava conseguindo utilizar todo o potencial delas e ainda tinha que assinar novas IAs no meio do caminho para algum tipo de demanda específica. E eu sempre vi esses agregadores de IAs e nunca dei fé, então eu decidi procurar uma ferramenta que entregasse tudo de forma centralizada e eu encontrei uma plataforma que tem me ajudado demais e tem todas essas ferramentas por menos de R$ 50. Parece absurdo, mas realmente tem me impressionado. Eu cancelei muitas assinaturas Pro, que são essas assinaturas mais caras nas últimas semanas, por conta disso. Porque quem trabalha seriamente com IA hoje tem um problema que é real. Cada ferramenta é boa em algo específico. O ChatGPT é excelente para conversação, criar agentes, trabalhar com código simples. O Claude é o melhor para você analisar documentos longos, fazer textos criativos, principalmente para marketing, o pessoal usa demais. O Gemini manda muito bem para você fazer pesquisa, entender do mundo aquele contexto real, né? Principalmente geração de imagem. Mas pagar por todas essas IAs, para muita gente a conta não fecha. Por isso eu tenho buscado algo unificado que facilita demais o uso avançado em IA. Eu deixei o link aqui na descrição dessa ferramenta que eu vou apresentar, que é a Abacus AI. Você já pode abrir aí pra gente ir explorando junto durante o vídeo. Quando eu te mostrar todas as partes práticas, você pode mexer também. Mas antes vamos fazer aquele acordo justo. Eu vou te apresentar aqui uma IA que provavelmente vai sanar os seus problemas com tantas assinaturas. Em troca, você se inscreve no canal, deixa o seu like e no final o comentário do que você achou, certo? Então vamos pro vídeo. A interface é muito amigável, você vai conseguir se encontrar tranquilamente aqui dentro. Um ponto interessante, ele tem a opção de criar projetos, então a gente consegue trabalhar com vários chats dentro de um projeto e clicando aqui em cima, eu consigo compartilhar esse projeto com outros amigos, né, pessoas da sua empresa, enfim, que vão poder compartilhar com você as informações que estão aqui dentro. Também tem a parte de organização dos chats, é só ir criando os chats aqui, você vai conseguir tanto editar, né, renomear o chat, enfim, coisas que a gente já tem uma noção. Mas qual que é o diferencial que mais me chamou a atenção aqui nessa parte de uso de LLM? Justamente a variedade de modelos que a gente tem acesso aqui. Então a gente tem acesso aos melhores modelos, por exemplo, o Claude Opus 4.6, que saiu esses dias, o Gemini 3 Flash, o Gemini 3.1 Pro, que eu estou gravando isso hoje e ele saiu hoje. Literalmente hoje saiu o Gemini 3.1 Pro e já está aqui, o Nano Banana Pro. Então todas as IAs, assim que elas saem, as novas atualizações, você já vai conseguir acessar dentro de uma única assinatura. O bom disso aqui é que se você não quiser ficar pulando, né, de IA em IA, você pode selecionar esse Router LLM, que dependendo do comando que você enviar, ela vai entender qual a melhor LLM para concluir a sua tarefa. E vamos fazer aqui alguns testes. Por exemplo, eu vou pedir para que ele escreva aqui um código em Python para análise de dados. O Router LLM vai buscar LLM e ele viu que o GPT 5.1 é o melhor para isso. Então ele vai e escreveu aqui todo o código. Eu nem vou entrar a nível de se ficou bom ou não, é só para exemplificar para vocês. Eu poderia gerar novamente, ele já dá aqui outras opções recomendadas para gerar esse código. Agora eu vou só abrir um novo chat e vou fazer outra pergunta para a gente ver também. E agora para testar qual IA ele vai selecionar para ler documentos, eu coloquei aqui a 48 Leis do Poder, um livro que tem algumas páginas, né, um livro extenso, e o prompt simples: analise esse livro e me traga um resumo em tópicos junto da análise voltada para o uso no mercado financeiro. Ele vai puxar o Router LLM, ele selecionou aqui o GPT 5.2 Instant, ou seja, diferente do anterior. Isso é muito interessante porque facilita o nosso uso. Tendo em vista que nós temos acesso aqui às melhores IAs, nós sempre estaremos expostos aos melhores resultados, né? Quando o quesito é análise dessas informações. Ele gerou aqui todo o resultado, né? Pegou as principais leis voltadas justamente para o mercado financeiro, com as análises específicas, pode ganhar rápido, pode destruir reputação, pode se tornar alvo regulatório, enfim. Tá aqui todo o resumo. Agora um último teste é o de pesquisa. Eu peguei aqui os 3 casos que são mais utilizados: criação de código, análise de documentos e agora pesquisa. Então vou criar um novo chat aqui, vou pedir só para ele pesquisar. Pesquise os últimos lançamentos da semana mais virais de IA no mundo. E para gerar essa pesquisa ele selecionou novamente o GPT 5.1. É um que está se destacando bastante. Seedance 2.0 realmente saiu, né? Bem atual e
assim, quebrou tudo. GPT 5.3 Codex da OpenAI, Cloud 4.6 e o Sonnet 4.6/5 da Anthropic, novos modelos chineses, agentes sociais, o OpenClaw. Bom, ele pegou realmente todas as informações muito bem. Isso aqui literalmente foram as mais faladas, todas essas atualizações. Inclusive, se a gente vier aqui, né, o Sonnet saiu essa semana e já está aqui também, o 3.1 Pro também já está aqui. E se eu quisesse refazer essa pesquisa, por exemplo, utilizando o Cloud Sonnet, que não é o melhor para pesquisas, ele ia refazer essa pesquisa utilizando a LLM do Cloud 4.6. E nessa ele trouxe resultados parecidos, mas algumas novidades. Por exemplo, essa GLM5, ensaios virais com IA e os robôs humanoides que também chamaram muita atenção. Mas o que eu quero que você entenda é o tanto de funcionalidades que já tem embarcado em uma só IA. Porque aqui embaixo a gente não só consegue gerar imagem, consegue gerar código, criar um playground, ou seja, a gente vai criar um aplicativo que do outro lado a gente já vai conseguir utilizar ele. Eu gosto de utilizar o Deep Agent para isso, não aqui, né? Aqui nós vamos criar coisas mais básicas. Você consegue gerar PowerPoints e tem todas as outras ferramentas aqui de geração de vídeo, lip sync, humanizar a escrita. Então, por exemplo, você quer humanizar alguma escrita, você pode colocar automático, ou seja, todos os textos que ele gerar para você, ele já vai gerar humanizado, eu vou deixar aqui automático, e a partir de agora os textos que ele gerar para mim, ele já vai buscar trazer uma linguagem mais humana. Se eu clicar aqui em More, ainda tem, né? Você criar documentos, você editar textos, você buscar em uma URL específica, você enviar um screenshot, ele analisar um vídeo, criar tasks, criar áudio dentro dele, transformar áudio em texto. Então tem todas as funções de forma muito generalizada e basicamente a gente consegue fazer de tudo aqui. Para gerar um lip sync é só clicar sobre a função e ele vai abrir aqui no campo lateral para você preencher tudo. O modelo que ele utiliza para lip sync é o Hydra, é muito bom o Hydra, tá, para lip sync. Então assim, ponto positivo esse modelo, ter esse modelo aqui dá para selecionar algumas vozes, não tem, né, uma versatilidade tão grande de vozes, mas a questão é, você tem essas vozes aqui, mas você pode enviar o seu próprio áudio para fazer o lip sync aqui. No caso, eu vou selecionar aqui uma mulher, eu vou colocar: oi, estou testando o lip sync dessa IA. Isso aqui é o texto que a IA vai falar. No Voice Instruction é como a IA vai falar. Então eu vou colocar aqui, ó, use a Soft and Natural Voice Influencer. É uma instrução simples de como a voz tem que funcionar. Se você quiser, você pode colocar essa instrução, né, e o texto, ou subir um áudio direto que ele vai conseguir aplicar isso na IA. Aqui também tem outra opção. Você pode colocar um prompt para ele gerar a imagem da IA e fazer o lip sync, ou você pode clicar aqui em Upload e subir a imagem da personagem ou do personagem. Eu subi aqui a imagem de uma mulher, o aspect rate eu vou colocar 9:16 e a qualidade 720, agora é só clicar em Generate Lip Sync. Esse é o resultado. Fala, turma. Estou testando a IA da Abacus para ver se o lip sync funciona. O que você acharam? O resultado é interessante e fica muito melhor com certeza com áudio. Eu já utilizei muito esse modelo por trás que é o Hydra, de forma nativa lá na ferramenta deles, para animação de mascotes. Ela funciona muito melhor para animação de mascotes. E para gerar as imagens, é só clicar aqui em imagem e a gente consegue selecionar dos melhores modelos. Eu gosto de utilizar o Nano Banana Pro. Aqui é só colocar o prompt, selecionar qual aspect ratio. Eu também gosto de utilizar em 4K para ter o máximo de qualidade e ativar isso aqui que melhora o prompt. Aí é só clicar em gerar imagem. As imagens ficam incríveis e dá para explorar diferentes estilos, inclusive ultra realista com influências de IA. Mascote 3D, que também está muito em alta. E para animar essas imagens é só clicar aqui em More, Videogen. E tem diversos modelos dos melhores. Eu gosto de utilizar o Kling 2.6 para fazer essas animações. Aí só colocar o prompt, anexar a imagem de referência, que ele vai animar essa imagem que a gente acabou de gerar agora com o Nano Banana. Aí só selecionar a duração do vídeo. Eu poderia subir uma imagem de frame final para fazer as animações, mas eu só vou gerar o vídeo aqui pra gente conferir o resultado. E como a Abacus tem os melhores modelos, fica muito bom. Olha a naturalidade dessas animações. Isso aqui nem dá pra acreditar que é inteligência artificial com esse nível de realismo. E vídeos de personagem também ficam muito naturais e engajam muito nas redes sociais. São muitas funções para mostrar, mas tem uma que para mim é a principal dessa ferramenta, que é o Deep Agent, que é basicamente o agente que vai fazer tudo para você. Então tudo que a gente falou até agora, esse agente vai conseguir trabalhar e executar para a gente de forma primorosa, principalmente para a criação de aplicativos. E um ponto importante é que nós já temos alguns conectores nativos aqui dentro do nosso agente, que a gente pode conectar direto no nosso aplicativo.
aplicativo, por exemplo, o Slack, o Gmail, o Google Calendar, Google Drive para ele acessar arquivos, o YouTube para caso você queira que ele gerencie, responda comentários, puxe métricas, enfim, o Reddit, Autodesk, Outlook, Mailchimp, várias ferramentas que facilitam muito o seu uso, principalmente quando você quer automatizar o seu dia a dia. É só clicar em qual dessas você quer conectar que ele vai pedir para você fazer o login do e-mail. É literalmente isso, dá as permissões para ele no e-mail que você está logado e ele vai conseguir ter acesso a determinadas informações que você liberar. Aqui embaixo já tem até alguns templates que a gente pode utilizar. Por exemplo, você criar uma IA que investe em ações, você criar e-books, você criar um analista de resumos, você criar um analista de podcast, construir um aplicativo para celular, já integrar o Stripe no seu website, ou seja, você já conseguir vender assinaturas, vender os seus serviços. Isso é uma dificuldade para muita gente que cria aplicativo e não sabe como monetizar com o aplicativo. Aqui você já tem tudo integrado e funciona daquela forma tradicional. É só enviar um prompt do que a gente quer que esse agente crie, que ele vai fazer todo o processo de criação do aplicativo para a gente. Aqui eu já preparei um prompt porque eu quero que ele crie um app de produtividade no estilo do Notion. Só que eu quero ter meu próprio Flow Workspace. Isso para organização é muito bom, pessoal. Porque o Notion já é muito legal, você consegue utilizar, personalizar ele, mas se você tiver o seu próprio e ele for alimentado por IA, você pode pedir para que a IA edite, para que a IA crie uma função, que se você for pedir lá no Notion para eles criarem uma função específica para o Thiago Lemos, a não ser que tenha já integrado na ferramenta, eles nunca vão atender o seu pedido. Agora, se você tem o seu próprio aplicativo para sua organização pessoal, para a organização dos seus clientes, enfim, algo que você pode até vender esse tipo de serviço, que é construir aplicativos personalizados. Muitos mestres da comunidade vendem esse tipo de serviço no formato de consultoria, entendendo a dor do cliente, a dor de partes da empresa e construindo sistemas ultra específicos para cada segmento que tem essa fraqueza. Então eu coloquei algumas informações sobre o app, o workspace, a parte de database, as tarefas, que eu quero como ele organize tudo, tendo o CRM para adicionar clientes, né, para justamente ser uma organização pessoal minha. E todo esse prompt eu construí utilizando a ajuda do Cloud. Dentro do próprio Abacus AI, eu fui lá, expliquei um pouco o aplicativo e pedi para ele gerar esse prompt PRD. Depois que você fez isso, é só clicar em gerar, que o Deep Agent vai começar a trabalhar em cima disso. Se você já teve alguma experiência com Vibe Code, sabe o que vai acontecer. Você vai começar a interagir com esse agente e vai construir no seu app passo a passo. Aqui eu tinha pedido para ele fazer a autenticação pelo Supabase, mas ele recomendou fazer pelo banco de dados interno do Deep Agent. Respondi as perguntas que ele fez, então só eu vou usar, eu quero todas as features, ele perguntou sobre prioridades e eu também quero adicionar notificações, que foi algo que ele sugeriu aqui para mim. Ele pediu para qual e-mail enviar as notificações, coloquei um aqui, ele entregou a sugestão do MVP, só dei o OK para ele gerar. Ele criou o aplicativo para mim, me deu aqui o meu e-mail e a minha senha. Para segurança, eu nem pedi isso, mas ele fez, interessante. Já consigo entrar aqui. Aqui já tem as páginas, as tarefas, o dashboard inicial, né, com todas as informações. Eu consigo acessar separadamente as páginas que eu criei, as tarefas e o database com todas as informações centrais. Vindo aqui no início, aqui embaixo eu já consigo criar uma tarefa nova. Então, clicando em criar tarefa, eu venho aqui em nova tarefa. Eu vou colocar aqui, ó, roteiro Reels. A prioridade, vou colocar prioridade alta. E eu colocar aqui a entrega até dia 24, criar a tarefa. Ele já coloca aqui acima das outras tarefas. Quando eu dou um check aqui, ele muda o status para concluído, fazendo ou a fazer. Posso também excluir a informação e tudo fica dentro do meu database aqui, ó, dos projetos. Tudo que eu criar fica aqui dentro do database, essas informações. Então, já tem um app funcional que eu poderia agora personalizar ainda mais. E o que vai fazer você ter realmente um app útil é você continuar o desenvolvimento dele. Então, até aqui eu fiz um desenvolvimento razoavelmente simples, né? Algumas tabelas, organização de páginas, mas desenvolvendo esse app ainda mais, eu cheguei nesse resultado, que é o meu cérebro demo. É uma organização pessoal minha, como criador, prestador de serviço, enfim. Aqui eu consigo mover, né? Eu consigo organizar as entregas dos clientes, as entregas de conteúdos que eu vou fazer,
tudo categorizado, ó, como roteiro, publicado, aprovado, e ele vai mexendo aqui em tudo. Eu consigo ter um dashboard com todos os pagamentos, em qual status está cada uma dessas entregas. Por exemplo, eu clicando dentro dela, eu posso anexar o roteiro, posso anexar materiais, contratos, briefing, todas as informações centralizadas dentro do meu cérebro. E isso funciona muito bem, só que é personalizado para mim. Por isso que você tem que personalizar e seguir os passos aqui conversando com a gente mesmo, falando, adicione a parte de organização de pagamentos, em que eu vou configurar quais clientes já pagaram, quais não pagaram, em quanto tempo eu tenho que entregar, o que eu devo fazer. Entender essa prática e construir primeiro para você vai te permitir ganhar experiência, ganhar casca para depois oferecer esse serviço e construir para os outros. Então, por exemplo, aqui também, ó, aguardando o pagamento, eu posso clicar aqui em receber, eu vou receber metade agora e a próxima em 10 dias, e ele vai me notificar aqui quando é para eu cobrar o próximo pagamento. Por exemplo, eu recebi 100%, já vai vir aqui para pagos e no meu dashboard já vai vir aqui para recebido. Contrato, eu posso subir aqui o contrato e tem um agente analista de contrato para me dizer sobre os riscos do contrato, sobre os problemas que eu posso ter com os contratos. Tem aqui novos roteiros, eu posso literalmente colocar aqui as informações que eu preciso e ele vai gerar um roteiro de Reels, vai gerar um roteiro de YouTube, um roteiro dedicado de YouTube ou um roteiro de citação. Aqui eu posso configurar as marcas, gerar prompts para os meus vídeos. Então, às vezes eu pego um vídeo do YouTube de 20 minutos, jogo todo o roteiro aqui e ele gera prompt por prompt de cada uma das inserções que eu devo colocar no vídeo. Sabe aquelas cenas que aparecem no vídeo para deixar o vídeo mais dinâmico? Enquanto você fala, aparece uma cena representando, simbolizando aquilo que você fala. Isso funciona muito bem para dar dinamicidade. Eu falo isso no Ruptura Viral. E esse agente faz isso para mim. Também tem um agente de ad briefing. Ele vai analisar o briefing, trazer todas as informações relevantes, construir um roteiro a partir disso, fazer pesquisas mais aprofundadas. Só que esse aplicativo ele foi personalizado para o meu uso. Só que tudo partiu desse aplicativo que a gente criou junto aqui. Essas páginas, tarefa, database. Então, Thiago, para eu chegar nesse mesmo nível de aplicativo, o que eu tenho que fazer? Continuar construindo, continuar mandando comandos para ele. Como ele mesmo falou, você quer começar com as 5 filters ou você quer que eu comece com MVP e aí você vai desenvolvendo? Esse é o ideal quando você vai trabalhar com Vibe Coding. E depois que o seu aplicativo estiver pronto, simples assim você coloca ele no ar. É só clicar aqui em Deploy Website. Você pode utilizar tanto o domínio da Abacus AI, se for para um uso pessoal, tranquilo, pode utilizar o da Abacus AI. Agora não, eu quero transformar em uma assinatura, eu quero que outras pessoas utilizem. Aí você tem que colocar um domínio customizado. Recomendo a HostGator para isso, mas você pode comprar um domínio e conectar aqui que você vai conseguir utilizar. Ou só colocar aqui, por exemplo, Thiago Lemos, Abacus AI App, e ele vai fazer o deploy e agora eu consigo acessar o aplicativo através desse link. Então, se eu tiver no celular, eu consigo acessar esse aplicativo no celular, só colocando aqui o meu login, senha, é importante, né, para que as pessoas que tenham o link não consigam acessar, e aí eu vou poder cadastrar tudo isso. E todas as informações que eu colocar aqui vão ficar sendo salvas dentro aqui do database da Abacus AI, junto da minha assinatura. Então é uma ferramenta muito ampla que vai entregar uma variedade de funções para vocês e tem me impressionado o uso e o tanto de coisas que eu consigo aplicar dentro dessa ferramenta. E um ponto de recomendação muito forte para vocês é que nessa seção aqui de criação dos agentes, nós temos diversos templates, tá? Que você pode literalmente utilizar esses templates ou utilizar eles de ponto de partida para criar o seu app personalizado. Por exemplo, tem aqui o gerador de vídeos virais, que ele vai gerar roteiros virais para você, já tudo configurado. É literalmente você clicar aqui, clicar em Try It e ele vai começar a produzir esse aplicativo para você. Depois que ele produzir, você pode fazer as suas personalizações. Então tem muitas opções para você startar a sua criação. Nesse vídeo era essa ferramenta completa que eu queria te apresentar. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar agora. Obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.